A paz do Senhor, povo de Deus, Roberto Pereira falando em mais um vídeo. E hoje vamos apresentar para vocês dois personagens emblemáticos da palavra do Senhor. Dois personagens que marcaram a sua época, que marcaram o seu tempo, porque tiveram uma vida de oração, de busca, de obediência a Deus, e que com certeza nos deixou uma grande história, um grande ensinamento. Eu creio que você conhece os dois personagens, porque são muito conhecidos da palavra do Senhor, e vamos estar fazendo algumas explanações sobre esses dois personagens que, sem dúvida alguma, tem muito para nos ensinar. Então, convido você para estar assistindo o próximo vídeo que se segue. Deixe seu like, seu joinha, vai estar ajudando muito na divulgação do nosso vídeo. Nosso canal tem uma missão: levar a palavra de Deus ao máximo de pessoas possíveis, evangelizar o máximo de pessoas possíveis através da sua palavra, que é viva e verdadeira. Então, segue-se o vídeo, se liga na palavra, roda a vinheta. Os personagens de hoje: Débora e Baraque. Débora foi juíza e profetisa em Israel. Ela vivia debaixo das palmeiras no monte Efraim. Isso está em Juízes capítulo 4, versículo 5. Era mulher de Lapidote e possuía muitos dons proféticos que lhe foram dados por meio do Santo Espírito. Ela possuía grande influência no povo de Israel em um tempo de desespero, de confusão, porque em seu tempo o rei Jabim se levantara contra o povo de Israel. O rei Jabim era o rei de Canaã e possuía um exército com 900 carros de ferro, liderados por Sísera, que é capitão do seu exército, capitão de todo o seu exército. Então Débora vivia uma vida de oração, habitando ali nas palmeiras de Débora. Essa Débora que se refere no versículo 5 do capítulo 4, não é a mesma Débora, né? Obviamente não é a mesma pessoa. Mas essa outra Débora, a qual as palmeiras se refere, foi a ama de Rebeca, esposa de Isaac. Você vai ver isso em Gênesis, no capítulo 35, versículo 8, e o versículo 24 e 59 no livro de Gênesis. Então essa Débora, ama de Rebeca, ela era muito importante para a família, tanto que recebe em sua homenagem, as palmeiras, a região recebe aquele nome em homenagem à ama de Rebeca, esposa de Isaac. Essa Débora foi a mesma que acompanhou Rebeca até a terra do seu marido Isaac, né? Quando foi então mandado ali por Abraão, ela vem com a sua, creio eu, que amiga. Mas a Débora que nós iremos estudar, né, iremos aprender um pouco mais sobre a história dela nesse livro, era juíza e profetisa em Israel. Em uma época muito difícil, de lutas, de batalhas, onde os exércitos de Jabim se levantavam contra o povo, a pequenina, né, nação de Israel, um povo que não tinha um exército forte, um exército sólido. Aos olhos humanos era impossível que o povo de Israel vencesse aquela batalha contra o rei Jabim, o rei de Canaã. Então Sísera, liderando aquele exército, um exército muito poderoso, eram 900 carros de ferro, subia até Israel. E a Bíblia fala no capítulo 4 e no versículo 3 que quando eles viam até Israel, eles viam com muita violência. Ou seja, eles matavam crianças, idosos, sem nenhum tipo de piedade. Então, por conta dessa violência, o povo de Deus decide mais uma vez clamar ao Deus de Israel, porque perceberam que ninguém mais poderia livrá-los senão o Deus Todo-Poderoso, que enviaria o seu exército, os seus anjos, para guerrear em favor daquele povo que estava sendo oprimido mais uma vez. Isso, em tempos, Deus levantava
um juiz para que viesse julgar a nação de Israel, porque o povo sempre cedia ao pecado, sempre estava caindo em pecado, e para que o povo viesse novamente retomar o caminho da obediência, do temor e da fidelidade ao Deus de Israel, Deus levantava em tempos juízes como Otiniel, como Sangar, como Eude, que foram outros juízes que vieram antes de Débora e Baraque. Então é nesse contexto, é nesse ensejo que nós vemos o povo de Deus sofrendo, que Deus levanta Débora, uma mulher de oração, e profetiza. Débora tinha uma grande influência na nação de Israel, tanto que as pessoas iam até as palmeiras no monte de Efraim para lhe pedir respostas, orientações, conselhos, porque era uma mulher sábia que vivia próximo a Deus. Então, com as suas palavras, ela despertava os filhos de Israel para que viessem resistirem a Jabim, não se render, não se entregar, mas confiar no Deus da providência, no Deus de Israel. Então o rei de Azor, que havia oprimido o povo israelita pelo espaço de 20 anos, né? Ela sempre orientava o povo a não ceder aos reis que se levantavam. Então, com o auxílio de Baraque, ela então tem uma revelação de Deus e manda que alguém vá até Baraque e o chame a vir ter com ela. E quando Baraque chega na presença de Débora então fala as palavras do Senhor, né? Porventura não te entregou em tuas mãos o rei Jabim, o seu exército, ó Baraque, né? Então, com auxílio de Baraque, ele se dispõe a fazer isso. Ele, por obediência a Deus, por ordem do Senhor, ele organiza um exército de aproximadamente 10 mil homens, sendo completamente escolhidos por Deus das duas tribos. As tribos que o Senhor escolheu, esses 10 mil homens, foram as tribos de Zebulon e a tribo de Naftali, as duas tribos que o Senhor escolheu para que ele atraísse até si para subir a pelejar contra o exército e as forças do rei Jabim, comandados por Sísera. Então, Baraque, ele fala que vai à peleja, mas que ela precisa ir com ele, né? Porque ele sabia que Deus habitava na vida daquela mulher e que era uma mulher de Deus, e que se Deus estava com ela, a peleja era certa. Embora Deus já havia escolhido também Baraque para que ele viesse a pelejar, porque já havia entregado em suas mãos o exército. Porém, ainda assim ele teve temor e pediu para que Débora fosse com ele. Então Baraque, que era filho de Abinoão, você vai ver isso também em Juízes capítulo 4, ao ser convocado por Débora, ele então declara guerra ao rei Jabim, né? E pede para que ela acompanhe ele na batalha, né? Então aquele pequeno exército de apenas 10 mil homens, né? Eles sobem até o monte Tabor. E o rei Jabim então ele foi atraído até o monte Tabor, e é nesse contexto, né, que Eber estava nas proximidades, habitava em tendas, e Eber viu quando Baraque juntamente com Débora e os 10 mil homens sobem até o monte. Então ele passa essa informação para Sísera, o capitão do exército de Jabim, e fala para ele, e você pode encontrar isso no versículo 11 do capítulo 4, quando Eber fala, Eber que era queneu. Então os queneus, né, foi um povo que se uniu à nação de Israel, porque nas batalhas de Israel ali em Canaã, né, os queneus foi um povo acolhedor, foi um povo que foi amigo do povo da nação de Israel, que não lutou, que não foi resistente ao povo de Israel. Então, por conta disso, houve uma união, né? E Jetro, que é o pai de Zípora, né, a esposa de Moisés, ele também era queneu, né? Então o povo dos queneus fazia parte dos midianitas ali, e esse povo então teve uma união com a nação de Israel. Porém Eber, ele vivia muito distante do povo de Israel.
Éber vivia bem ao norte da nação, o que causou uma certa distância entre ele e o povo de Deus, a nação de Israel. E por esse motivo ele tinha uma certa amizade, uma certa proximidade com Císera e o capitão do exército de Jabim, né? Também chamado de filhos de Obabe, que é o mesmo Jetro, o sogro de Moisés, ele também tinha o nome de Obabe. Esse povo também foi o fundador da família ou da seita, né, dos Recabitas, que também é citado na palavra do Senhor de uma forma exemplar como um povo que obedecia e eram tementes a Deus. Informá-los que Baraque havia subido ao Monte Tabor, eles vão de encontro a eles para fazer-lhe guerra. Então a Bíblia vem nos falando que o Espírito Santo também repousa sobre Baraque, e ele vem de encontro ao observar que Císera vai subindo com o seu exército. Ele é revestido de coragem, de autoridade e de fé. A fé dele começa a fazer a agir dentro do seu ser, e ele então decide com ousadia e coragem descer até de encontro ao exército de Císera. Então a batalha em si, ela se deu na planície de Jezreel. Foi onde deu a batalha, o confronto entre o pequeno exército de Israel e o grande exército de Císera com seus 900 carros de ferro. E a Bíblia fala que o povo de Deus prevaleceu contra a nação inimiga. Então Císera se desce do seu carro e foge, porque ele começa a perceber que a vitória já era realmente do povo de Deus. E então Císera ele foge. E para onde Císera vai? Císera vai exatamente para a tenda de Jael. Jael, que era a esposa de Éber. Lembra de Éber? Éber foi aquele que havia informado para Císera que Baraque havia subido ao Monte Tabor com seu pequeno exército. E como eles tinham uma certa amizade, uma certa ligação, Císera desce até a casa de Jael, e Jael vem de encontro a Císera. Císera informa para Jael que o seu exército perdeu a batalha, né? Então, ao informar para Jael que o exército o seu exército havia perdido a batalha, ela o convida a entrar na sua tenda e lhe oferece bebida, lhe oferece leite, né? Porém, quando ele entra na tenda de Jael, ele está muito cansado, ele está muito debilitado devido à batalha e o cansaço físico, e rapidamente ele acaba caindo no sono, um profundo sono. E tendo Jael, a esposa de Éber, ela tinha em sua mão uma grande cavilha. Cavilha é como um prego. Esse prego, né, chamado cavilha, ele era usado para prender as tendas no solo, né? Eram grandes pregos usados para prender as tendas. Então, quando ele pega no sono, está naquele profundo sono, ela pega um martelo e pega esse prego e usa-os para cravar na fonte daquele capitão de Císera, né? Então, quando ela se aproxima, ela em um golpe ela crava a fonte daquele homem em terra, e ela então contribui diretamente para a vitória do povo de Deus. Após isso, você vai ver esse texto em Juízes capítulo 5 e o versículo 26. Então ela conduz Baraque em seguida, né, até a sua tenda, e lhe conta tudo o que aconteceu. É tanto que no capítulo 5, né, mais à frente no capítulo 5, no cântico de Débora, no cântico de vitória, Débora faz menção do nome de Jael como uma grande
alguém que contribuiu também para a vitória do povo de Deus. Então, através da fé, Débora e Baraque se dispuseram a fazer a vontade do Senhor, se dispuseram a obedecer à voz do Senhor, acreditaram porque o exército inimigo possuía uma imensa vantagem em relação ao exército do povo de Deus. Porém, quem está com Deus está em maioria. Não importa se você está sozinho na batalha, não importa se você se acha minoria em meio a tanta dificuldade, a tantos problemas, a tantas preocupações que talvez por algum motivo afligem a tua mente, a tua alma. Se você tiver uma vida de oração e de busca, uma vida dedicada ao Senhor e colocar a tua fé inteiramente em Deus, como Débora e Baraque colocou, e não olharam para a dificuldade e a desvantagem, mas decidiram acreditar em seu Deus e na força do seu poder, com certeza você irá ter a mesma vitória, e assim como Débora, você também irá cantar o hino da vitória. Hebreus, ele faz menção da fé de Baraque. Hebreus capítulo 11, o versículo 32, ele fala: e que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos, isso pela fé. O escritor aos Hebreus, ele nos fala da fé, que através da fé, Baraque, Débora, Gideão, todos os juízes e profetas e salmistas e alguns reis, que através da fé venceram os inimigos, através da fé encontraram forças para lutar, da fraqueza tiraram força, escaparam do fio da espada, da cova, da boca dos leões. Então, através da fé tiveram vitória. Então, meu irmão, você que tem enfrentado batalhas, inimigos têm se levantado e aparentemente a força do inimigo é bem maior do que a sua. Aparentemente você está em minoria, és mais fraco. Eu venho te falar que quem está com Deus é maioria em qualquer batalha, em qualquer peleja. Não importa se existem 900 carros de ferro pelejando contra a tua vida para acabar com seu ministério, com a sua família, com os seus bens, com a sua vida espiritual, com a sua moral. Não importa. O que importa é se o Deus de Israel está contigo, está na tua vida, a vitória já é certa, a vitória é garantida. Põe a tua fé em ação, confia no teu Deus, porque muito maior é aquele que está contigo. Como diria o salmista Davi: olho para os montes, de onde me vem o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, confia a tua causa nas mãos do Senhor, porque nessa batalha, nessa peleja, não tereis que pelejar sozinho. O Senhor, o Deus de Israel, ele vai enviar o seu exército, o seu anjo, para te dar vitória, para te fazer alcançar os teus sonhos, os seus projetos e os seus objetivos. Então, eu libero uma palavra de bênção, de vitória, de poder na tua vida. Ser fiel e o Senhor dar-te-á a coroa da vida. Que Deus abençoe a todos.